Bom dia, queridos irmãos, paz e alegria. Hoje, sábado, dia 17 de janeiro, é festa de Santo Antão, o pai da vida monacal, da vida dos monges. Meditamos o trecho do Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 13 e 17. Mateus Levi se levantou e seguiu Jesus. A conversão é a firme decisão de se levantar da lama do pecado. Mateus se levanta. O filho pródigo disse a si mesmo: levantar-me-ei. E todos os que querem seguir Jesus devem se levantar e correr atrás dele. Jesus veio sobretudo por você, fraco e pecador, por mim, fraco e pecador, doente. Mas o seu convite é como um choque elétrico que te faz pular e te introduz no seguimento de Jesus. O seu convite é como um choque elétrico que te faz pular e te introduz no seguimento de Jesus. Não se pergunte aonde ele te conduzirá. Só siga-o e será feliz. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo para a beira do mar. Toda a multidão ia ao seu encontro e Jesus os ensinava. Enquanto passava, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria dos impostos, e disse-lhe: segue-me. Levi se levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando Jesus à mesa na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus e seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que o seguiam. Alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com pecadores e cobradores de impostos. Então eles perguntaram aos discípulos: por que ele come com os cobradores de impostos e pecadores? Tendo ouvido, Jesus respondeu-lhes: não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Acabamos de ler o chamado de Mateus, o grande apóstolo, o grande evangelista, que muda até de nome, de Levi, passa para Mateus. O chamado de Jesus, qualquer que seja, é um mistério grande do seu amor gratuito para cada um de nós. Aparentemente não havia motivo nenhum de Jesus chamar Mateus. Ele era considerado um pecador, um vil. Aos olhos dos judeus, Mateus não passava de um porco, porque a coletoria dos impostos era algo que era uma traição na cabeça dos judeus, porque Mateus trabalhava para os romanos. Estou falando da mentalidade do povo judeu, que via os romanos como exploradores, como escravizadores que sugavam o povo. Então ele tirava o sangue do povo e o dava para os romanos. E além do mais, como todos os que coletavam impostos naquele tempo, recortava a parte para ele, roubava, dava para os romanos o que eles pediam, mas também segurava uma parte do dinheiro para si mesmo, pedia mais ao povo, explorava ainda mais o povo. Então, esse trabalho, como também a vida das prostitutas, este era considerado o mundo do inferno, o mundo do mal,
o mundo dos porcos, o mundo da depravação. Para um judeu, falar prostituta e coletor de impostos era a mesma coisa. Então imagina a coragem de Jesus, este homem extraordinário que vai contra uma mentalidade de mofo. Jesus quebra qualquer conceito, ele vai ao encontro de quem é considerado mais longe, de quem é deixado de lado, de quem é julgado como um pecador que vive à maneira dos porcos. Jesus é realmente um homem, um mestre extraordinário. Tem os 12 apóstolos na roda dos íntimos, mas Jesus chama também numerosas mulheres. Em Lucas, no início do capítulo 8, nós sabemos muito bem, está escrito que ao seguimento de Jesus estava também Maria Madalena, da qual Jesus tinha expulsado 7 demônios, Susana de Cusa e muitas outras mulheres. Então Jesus vivia com uma comunidade de 12 apóstolos, quem sabe 6, 7 mulheres, seguramente tinha também Maria Santíssima, a sua mãe. Era uma comunidade de 20 pessoas da roda estreita, da roda íntima de Jesus, uma verdadeira comunidade que se movia pela Palestina evangelizando. E para dentro desta comunidade, Jesus chama também Mateus Levi. É um chamado surpreendente, maravilhoso, que está fora de qualquer pensamento e que atrai o julgamento dos judeus, que como urubus só buscam carniça, buscam ir contra Jesus. Então é a pergunta que vem: por que o seu mestre come com os publicanos e os pecadores? Em vez de olhar para os milagres e se converter, perceber que um grande profeta surgiu no meio deles, eles se agarram numa visão velha, cheia de mofo, que não leva a nada. Por quê? O seu mestre come com os publicanos, os pecadores, prostitutas, ladrões e tudo mais. Jesus entende, e pelo olhar deles, Jesus entende e responde: não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas os doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. E aqui Jesus se revela realmente com a sua grande missão de salvar, de redimir, de arrancar da fossa. E quem acha que não está na fossa, como os justos judeus, ele está bem longe da libertação. A pior coisa que possa acontecer, o que acorrenta as mãos de Jesus e impede que ele te liberte, é esta única coisa: dizer, não preciso de você, eu não estou na fossa, e você está dentro até o pescoço, mas você continua dizendo, eu não preciso, eu estou bem. Agora, se você não tomou consciência da fossa de lodo e de esgoto em que você está, Jesus não pode fazer nada, porque é necessário você lançar aquele grito de São Pedro: salva-me, Senhor, salva-me, Senhor, eu estou afundando. Até que você fica adorando a tua fossa e você deita e rola no lodo e no vômito e gosta disso, Jesus não pode fazer nada, porque ele respeita você. E esta é a atitude dos justos judeus, os que se acreditavam justos, acreditavam que não precisavam de Jesus. Este é o grande problema da nossa vida. No momento que nós paramos, fechamos os olhos e gritamos, salva-me, Senhor, gritar de todo o coração, com a nossa alma mais profunda, ajuda-me, Senhor, salva-me, Senhor, você poderá ver que não vai passar muito tempo, que Jesus vai estender a sua mão e te tira do lodo. Não é uma frase tipo, Jesus me faça rico,
Jesus me enche de prosperidade, não é isso, né? Mas se você pede a salvação profunda da alma, que Ele te arranque da vida terrível, da vida vazia, da vida de pecado, então isso vai acontecer sim e sem passar muito tempo. É por isso que Jesus responde de maneira sutil: não são os justos que precisam de médico, no sentido que eles não querem médico, apesar de ter uma doença mortal que os fará morrer rapidamente, mas eles não querem, então não são os que se acham sadios que precisam de médico, mas sim os doentes, porque eles são um grito vivente: ajuda-me, salva-me, Senhor. E Jesus enxerga em Mateus este grito, olha nos olhos dele, e em poucos momentos, poucos segundos, estes olhos se encontram e acontece um milagre. E a palavra de Jesus sai forte dos seus lábios e ele diz: vem, leve, segue-me. Olha a força deste segue-me. É um choque elétrico, é um choque elétrico. A ordem de Jesus não é uma ordem seca, é uma ordem que investe Mateus como uma labareda de fogo, como uma fornalha de amor, e dá a força a Mateus de fazer o que ele desejava, mas não conseguia: se levantar, como um filho pródigo que fala: levantar-me-ei, levantar-me-ei. Irmãos, a primeira vez que eu entendi esta palavra foi na região sul de São Paulo, Capão Redondo, Jardim Ângela, até Jacira, para quem conhece a região sul de São Paulo, naquele tempo terrível que ela passou, infelizmente, passou do Bronx de Nova York como violência e chegou a ser a região mais violenta do mundo. Foi lá que iniciou o Yeshua. E realmente, quantos jovens, centenas de jovens, eu vi mudar de vida diante desta palavra do filho pródigo: levantar-me-ei. Quantos jovens mergulhados na força da violência, daquele lodo de uma vida louca, se matavam, parecia um açougue, e era uma morte constante toda semana. Aí começamos o Yeshua e começou a conversão, e diante da parábola do filho pródigo, quantos escolheram mudar de vida? Diante desta palavra: levantar-me-ei, eu vou me levantar, eu vou me levantar. E depois saía do Yeshua e jogava a arma, saía do Yeshua aliás, até no Yeshua jogava as drogas, entregava as drogas para nós, dava descarga no banheiro. Quantos jovens, quantos! Este foi o nascimento do Yeshua, que depois se espalhou no mundo inteiro e em cada lugar se encarnou da forma que o lugar precisava. Mas atenção, porque quando Jesus passa, olha para você e fala: eu preciso de você. Você pode estar na lama, no lodo, na fossa, você pode estar junto com os porcos, mas Ele te olha, te salva e te chama. O chamado faz parte da salvação, entende? Quando Jesus te arranca, Ele contemporaneamente te chama, porque o chamado é a continuação da salvação. Pense, por exemplo, em Maria Madalena, que não era seguramente uma santa. Por Jesus ter expulsado 7 demônios, significava que era uma situação complicada. Sabemos muito bem que a música do diabo é sempre a mesma: sexo, sucesso, dinheiro, comida, todo aquele mundo de vícios que é sempre o mesmo em qualquer idade. Então Jesus arranca deste mundo louco Maria Madalena, expulsa 7 demônios dela e a chama a seguir Ele. Assim como expulsa os demônios do dinheiro e do poder de Mateus, eu chamo a seguir Ele. Atenção, irmãos, que hoje é um convite grande que esta palavra faz para cada um de nós. Saia, se levante do túmulo frio aonde você está
saia para fora e comece a seguir Jesus. Comece a seguir Jesus. Comece a seguir a sua palavra, a sua lei. Não questione. Vai atrás de Jesus. E vai atrás de Jesus apaixonadamente. Como fazer isso hoje? Em primeiro lugar, com a sua palavra, com este diário espiritual, com a tua leitura da Bíblia, apaixonada leitura da Bíblia. Eu lembro um destes jovens que saiu do Yeshua e depois começou a trabalhar, e ele sentiu um grande desejo de ler a Bíblia, mas não conseguia, porque depois começou a trabalhar 8, 10 horas por dia. Quando voltava em casa, lia a Bíblia 1 hora, mas o desejo dele era tão grande que toda vez que ia no banheiro, então pegava a Bíblia e lia um pedacinho da Bíblia, e a Bíblia falava com ele. Assim a gente pode até sorrir, porém é interessante, é bonito ver quando Jesus te conquista, então você quer sempre enxergar o seu rosto. Aí você vai atrás de Jesus, vivendo o seu amor, encarnando os seus mandamentos, que não são mandamentos cruéis, são placas de direção. Vai por aqui, este é o caminho, esta é a tua alegria, esta é a tua felicidade. E você pode seguir Jesus vivendo sempre na intimidade com Ele, fazendo do teu dia uma oração constante, mantendo o pensamento nele, se perguntando o que Jesus faria se estivesse no meu lugar. E assim, nunca tirando os olhos de Jesus, mas indo atrás, sem medo, você vai conseguir levar até o fim a tua vida. Então, irmãos, vamos concluir lendo mais uma vez este trecho e recebendo a bênção de Deus, e depois cada um escolha o seu propósito para este dia. Jesus saiu de novo para a beira do mar. Toda a multidão ia ao seu encontro e Jesus os ensinava. Enquanto passava, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Levi se levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando à mesa na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus e seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que o seguiam. Alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com os pecadores e cobradores de impostos. Então eles perguntaram aos discípulos: por que ele come com os cobradores de impostos e pecadores? Tendo ouvido, Jesus respondeu-lhes: não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas os doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Maria Santíssima, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Paz e alegria a todos vocês.